O nosso convidado de hoje do Jornal de Ténis, Couto Eventos, é uma das grandes esperanças do ténis português. Quando ouves isto, o que é que sentes, Hugo? Fico muito orgulhoso, sei que tenho trabalhado muito para isso e é o reconhecimento das pessoas, sabe muito bem ouvir. Quando é que começaste a jogar ténis? Comecei com 4 anos, Onde? na Póvoa de Lanhoso. Tu és natural de lá? Sim. E quando começaste a jogar ténis, lembras quem foi o teu primeiro professor? Lembro, foi um espanhol chamado Adriano San Pedro que deu-me treino até aos 6, 7 anos, acho. E depois destes 6, 7 anos, onde é que vieste para Braga? Vim logo para o Clube Está aqui para o Clube de Ténis Ténis de Braga. Portanto, esta aqui é a tua primeira ou segunda casa? Passas É mais sim. tempo aqui ou em casa? Braga. É sim, eu passo mais tempo, na verdade, aqui no clube, venho logo muito cedo, por isso passo mais horas cá no clube do que propriamente lá em casa. 7 anos, chegas ao Clube de Ténis de Braga, quem é que pega em ti? O Paulo Moroso, o Jeff, que foi o meu primeiro treinador cá, treinador de mini-ténis. Gostava muito dele, era muito brincalhão, claro que na altura ainda não pensava muito em competição e treinos, por isso gostava muito do espírito dele. E depois, como é que foi evoluindo? Quando é que começas a perceber, ora bem, eu gosto de ténis, é a modalidade que quero, ou também houve outros esportes que se meteram no meio? Não, nunca houve outro desporto, foi sempre o ténis. Por volta dos 10 anos, acho que dei por mim a ver muito ténis, via muito ténis em casa, falava de ténis o dia todo e acho que foi muito por aí. Os teus pais já não te conseguiam ouvir? Já não conseguiam ver. Tu és campeão nacional sub-12 em 2013, depois sub-14 em 2014 e 2015 e em 2017 és campeão nacional sub-16. Já são alguns títulos. Quando ganhaste o teu primeiro título de sub-12, lembras-te desse momento? Lembro-me desse momento muito bem. Estava muito nervoso no início do jogo. Com quem foi? Com o Weber? O Weber, exatamente. Estava muito nervoso, eu acho que os meus pais também, eles estavam muito nervosos, principalmente o meu pai, estava mesmo muito nervoso, mas quando ganhei foi uma sensação de alívio. Quando foste para esse nacional, ias com a certeza que podias chegar longe? Sim, completamente. Já tinhas a ideia que podias ser Já, campeão? sim. E esse trabalho para chegar a esse ponto, de ter essa confiança, é um trabalho que é feito dia a dia aqui? Sim, com os treinos todos os dias ajudaram a que eu me sentisse confiante para poder ser campeão nacional. Como é que uma pessoa, isto para desmistificar um bocadinho, normalmente pensam que é nos grandes centros, se bem que Braga é das maiores cidades portuguesas, mas Lisboa e Porto é que conseguem resultados. Tu és a prova que Braga também consegue, não é? Capital. Sim, obviamente que ter um clube onde tens muitos parceiros de treino, isso ajuda, claro, mas quando tu próprio tens a vontade e os teus treinadores também te ajudam a conseguir, acho que o mais importante é a tua vontade e o trabalho que tu fazes, não é? Como é que é a tua rotina diariamente? As pessoas não têm noção da vida difícil que é ser jogador de ténis. Tu privas-te de muita coisa para ser jogador de ténis profissional, digamos assim? Muita coisa mesmo. É assim, eu venho para aqui para o Clube Ténis de Braga às 8h30 Que da horas é que manhã, acordas? logo, 8h30, Não, que horas é que acordas? 7 normalmente. Acordas bem ou mal? Acordo bem, eu tenho um acordar muito fácil por acaso. 8h30, normalmente tenho treinos às 9, físico, depois ténis às 10, almoço, treino à tarde e depois vou para casa descansar no pouco tempo que tenho para descansar. E as aulas? Como é que ficam no meio disto tudo? As aulas, eu neste momento já não estou na escola, já acabei o 12º, mas quando nos últimos 2 anos de escola que tive, estava com escola online, por isso, e as aulas eram à noite. Como é que são a escola online? As pessoas também não têm essa ideia, porque uma coisa é dizer eu estudo presencialmente, outra coisa é estudar online. Como é que é? Agora com a pandemia, se calhar já muita gente conhece. Sim, na escola que eu andava, as aulas eram à noite, eram das 7h45 às 11h e pá, era um bocado mais fácil porque não tinhas tantos testes, ou seja, era só um teste por período, por isso não havia muito de estudar, era só estar atento às aulas e se estivesse atento não havia muita dificuldade. E como é que um jogador a fazer treino bidiário chega às 10 da noite sem fechar o olho? É muito difícil. Adormeceste algumas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E depois dependia também da disciplina que era, se me interessava, se não gostava. Qual era que gostavas mais? Matemática. E aí não era aí não adormecia, exercícios? sim, pois é isso. Agora quando era, por História, exemplo, por geografia,
pá, ainda por cima aquele professor era um bocado, não sei, Olha que ele pode ouvir. não cativava muito as aulas, por isso acho que cansava. Ou quando tu começas a perceber que o ténis pode ser uma parte importante da tua vida, os teus pais sempre te disseram que a escola e a tua mãe a professora, não é? Como é que foi essa tentativa de conciliamento? Por acaso acho que foi bastante fácil, tanto a minha mãe como o meu pai sempre disseram que se eu gostasse de jogar e se, obviamente, que se continuasse com bons resultados para investir e que dentro do possível que eles conseguissem, que me ajudavam, por isso acho que nunca tiveram nada a apontar. Depois de ter sido campeão nacional sub-12, sub-14, sub-16, nesse intermédio é chamado à seleção nacional. Como é que foi vestir pela primeira vez o fato de treino a dizer Portugal? Foi uma sensação incrível. Ou melhor, tu lembras-te quando foste convocado, quando recebeste a notícia? Não me lembro de receber a notícia, provavelmente estava a treinar e o Gonçalo Neves, que era o meu treinador da altura, veio-me dizer que ia representar. Ficaste a tremer ou não? Não, na altura da convocatória não, mas sim, mas lembro perfeitamente no dia em que íamos jogar o nosso primeiro jogo, tanto eu como o Becas e o Weber estávamos os três mesmo nervosos. Quando chegou a roupa para vestir e a dizer Portugal, sentiste o quê? Orgulho? Sim, muito. Isso foi importante no teu percurso como jogador, a possibilidade de representar o teu país? Sim, dá uma experiência, tanto quando vamos representar pelo país, tanto na Summer Cup e Winter Cup, quando é para lutar por Portugal, tanto como no Europeu individual, que obviamente também é representar a seleção, mas é um torneio mais individual, é um enorme orgulho. E para os teus pais, como é que foi? A minha mãe fica muito orgulhosa, mas é uma pessoa que não mostra muito porque, de certa forma, ela esperava já que pudesse acontecer. O meu pai pode não mostrar, mas eu sei que ele fica muito orgulhoso e fica mesmo nervoso quando eu vou, por isso... Vamos falar do teu pai mais à frente, que eu tenho aqui uma história gira que gostava de falar contigo sobre ela, mas para já vou-te perguntar ainda outra coisa. Tu acabaste de sagrar campeão regional absoluto, parabéns, é a segunda vez que és campeão regional absoluto. O facto de jogares torneios internacionais e depois jogares um regional, quando entras dentro do corte, preocupas-te com o ranking de quem está do outro lado ou tu queres ganhar? Nada, quero é fazer o que tenho planeado fazer para cada jogo e tentar sempre a vitória. Que peso é que tem ganhar um campeonato regional da tua associação, da Associação de Ténis do Porto? É sempre muito importante, mas sinto que por ter ganho já uma vez, que obviamente que é sempre um título regional, mas sei que quando ganhei em 2018, se não me engano, que sinto que teve um peso maior. Por ser a primeira vez? E porque se calhar também era sub-18 ainda e pode ter sido mais... Quais são as grandes diferenças que tu encontras quando jogaste na formação, do sub-14, sub-12, sub-16, e depois chegas ao sub-18? Quais são as grandes diferenças que encontras no verdadeiro ténis, naquele dos séniores? Acima de tudo é a mentalidade de todos os jogadores, jogam todos para ganhar, enquanto, por exemplo, no sub-14, sub-16 ainda há muita gente que oferece muitos pontos, ainda não sabe competir muito, não são bons competidores para já, mas ali sub-18 e sénior já futures, já não há uma pessoa que vá para o jogo e que vai dar pontos, eles estão lá para lutar todos os pontos. Quando é que tu começas a ganhar a experiência nos séniores e começas a sentir que já consegues competir com os teus adversários de igual para igual? O ano passado, há 2 anos? No ano passado senti-me muito bem quando joguei os Futures cá em Portugal, porque acho que houve uma grande diferença de 2018 para 2019. Eu lembro-me que em 2018 não joguei muitos e sinto que se tivesse jogado mais podia ter sido um ano também em que tivesse corrido bem, mas em 2019 joguei bastantes Futures e com o acumular de jogos é uma experiência que ao fim de tantos jogos que vai acabar por fazer a diferença. Quando chegamos a 2019, assombrares ao Portel e tu consegues o teu primeiro ponto ATP, qual foi o sentimento? Estava nas nuvens, estava mesmo contente. É que, eu não sei, é que eu estava tão focado no jogo e eu queria mesmo vencer. E por cima um português, o João Graça? Sim, que eu conhecia já muito bem, tinha perdido da última vez, ainda por cima, por isso era uma hipótese de poder ganhar,
E estava tão concentrado que eu, quando ganhei, eu saí do campo e eu nem sequer estava... Eu ainda nem tinha percebido que tinha ganho um ponto ATP. Eu ainda estava meio Na lua. Ainda. Qual foi a reação dos teus pais quando souberam disto? O teu treinador, o Helder? O Helder estava a acompanhar o resultado online e ele ligou-me logo mal acabou o jogo. Os meus pais não estavam, não têm essa aplicação para acompanhar, então liguei-lhes e estavam super felizes. O trabalho que tens com o Helder, há quanto tempo é que estás com ele? Desde os 11, 12, acho que 12. O facto de ele te conhecer tão bem é importante para os teus resultados também? É muito importante porque, assim, eu não sou uma pessoa muito fácil às vezes quando estou a treinar, quando estou a jogar, posso ter algumas atitudes assim mais... Mas sei que o Helder já me conhece há tanto tempo e sabe como lidar com essas situações, o que pode ajudar-se. Agora vamos à história com o teu pai. Há um determinado torneio, tu jogas o Campeonato Nacional de Séniores este ano, ou aliás, o Circuito Sénior este ano, e vais defrontar o teu ídolo português, a tua referência, Gastão Elias, e ganhas. Eu vi o jogo online, achei que jogaste muitíssimo bem, não começaste tão bem, mas depois... Como é que foi esse jogo? Explica-nos. Estavas nervoso para jogar por Gastão? Eu estava tão nervoso, estava mesmo muito nervoso. Eu lembro-me, faltavam 10, 15 minutos para entrar e eu estava às voltas dentro do balneário, eu não conseguia parar quieto, estava para trás, para a frente, estava mesmo nervoso. E mesmo no primeiro set, ele no primeiro set foi muito superior, mas eu acho que ele conseguiu ser superior porque eu também deixei que isso acontecesse. Estava preso, não conseguia pensar, estava mesmo... E depois? Eu lembro-me que estava 6-0, não, 6-1, 3-0, ou 6-0, já não lembro, 6-1, 3-0. Sentei-me no banco e disse: pá, tu és tão... tens que aproveitar, estás aqui a jogar contra o Gastão, que pá, solta, tenta jogar o melhor que tu consegues. Pá, e a partir daí foi uma diferença gigante, comecei a jogar mesmo bem. E agora vamos aqui ao teu pai, o grande Siri, o meu amigo Siri, e ele a contar uma história que deve certamente ter-te contado, que esteve a trabalhar até tarde, ia num caminho pela estrada e disse: eu tenho que ver o jogo do meu filho. E então para num café, conta tu, é melhor. O meu pai parou num café para ver o jogo, viu desde o 6-1, 3-2, comecei a dar a volta. Foi precisamente no momento em que tu deste a volta. Aí a dar a volta, a ganhar, ganhei o segundo set, ele a fazer uma festa lá no café. Mas mais engraçado foi o teu pai ter dito ao senhor: não se importa, tenha Sport TV. Exato, porque nem sequer estava e ele pediu para meter que o filho ia jogar. TV. Quando eu ganhei, o meu pai levantou-se, começou aos saltos e um senhor foi-lhe perguntar se ele era apostador e se tinha apostado em mim. E ele: não, é o meu filho mesmo. Pagou-lhe alguma coisa? Não. Foi ele... Por acaso eu acho que não, mas devia ter pago uma cerveja, pelo menos. Ou os pais acompanhar os filhos no ténis, em qualquer desporto, são importantes. Os teus têm um papel importante na tua vida? Tem. Eu sinto que sem o apoio deles eu não estava aqui. Sem o esforço que eles têm dia a dia para trabalhar, para poderem acompanhar nos torneios, acho que é muito importante. Qual é o papel do Clube Ténis de Braga no meio disto tudo? É muito importante. Treino aqui quase todos os dias, treino aqui há muitos anos e é muito importante estar aqui com as pessoas que me acompanham desde pequeno e sinto que me conhecem muito bem. Sentes-te como em casa aqui? Completamente. Já te faz falta? Por exemplo, quando não vens cá começas a sentir... Sim. Quando tenho, por exemplo, 3 torneios seguidos ou isso, sinto falta de vir aqui e estar com as pessoas. Do teu sofá onde dormes? Do sofá onde eu durmo antes do treino, das pessoas da secretaria, do bar, são tudo pessoas... Do Cardoso mesmo a chatear? Do Cardoso mesmo, pá, de vez em quando ele é assim, mas completamente. Hugo, o futuro, como é que vai ser? Qual é o teu futuro? Tens 19 anos, tens neste momento o ranking 1785 lares, 1238 em pares, penso que foi o teu melhor. O que é que tu queres? O futuro, sinceramente, a Deus pertence. Está numa fase complicada porque estou a meio de um processo para ir para os Estados Unidos, em que recebi uma proposta de uma universidade e estou a tratar das coisas para tentar ir já em janeiro, agora para os Estados Unidos. Não tem sido fácil porque é muitos papéis para tratar, muitos formulários, muitas coisas, mas o objetivo é esse, é ir agora em janeiro para os Estados Unidos. Qual é a universidade? Virginia Tech. Virginia Tech, uma boa universidade. A hipótese também de poder estudar é importante?
É importante, sim, porque obviamente que quero fazer do ténis a minha vida, mas não posso deixar os estudos de parte, sei que não posso. Qual é o curso que vais ter, já sabes? Business, Business. em princípio, sim. Portanto, vais gerir a tua carreira depois. Esperemos que sim. Um dia que depois deixes de jogar ténis, e oxalá a tua carreira seja muito longa como jogador, o que é que gostavas de fazer? Vais ficar ligado ao ténis? Eu adorava depois de acabar a minha carreira, de ser treinador. Vê-se um treinador? Eu gostava de ser treinador, mas não era treinador, por exemplo, num clube. Gostava de Acompanhar um atleta ou dois, estar muito ligado a um atleta para poder acompanhá-lo nos torneios. Eu gostava. Disseste que estás em processo de ida para os Estados Unidos. O teu parceiro habitual de paz, o Manuel Gonçalves, também vai. Não para a tua, vai para outra universidade. O facto de vocês se entenderem muito bem e fizeram um Porto Open fantástico, os dois, e outros torneios também, quer dizer que poderão fazer uma carreira nos pares daqui a uns anos, quem sabe? Sim, Já falaram nisso? Por acaso eu acho que nunca falamos, mas sei que é uma situação em que ambos gostávamos que acontecesse quando acabássemos a universidade nos Estados Unidos, que quando viéssemos jogar cá, acho que provavelmente vamos continuar a jogar juntos. Hugo, é fácil fazer amigos no ténis? É fácil fazer amigos no Tens muitos? Sim, tenho bastantes. E consegues conciliar, como é que é o Hugo fora do ténis? O pouco tempo que tens? Sim, o pouco tempo que eu tenho, é assim, eu sinto que sou uma pessoa muito divertida e que normalmente é fácil conversar comigo e gostar de estar comigo, e acho que no ténis é igual. E o que é que fazes fora do ténis? O que é que costumas fazer? Quais são os teus gostos? Ouvir música? Ouvir música sim, mas eu na verdade não tenho muito tempo fora do ténis, por isso não É para dormir assim, quando posso? Quando posso descanso, vou sair com alguns amigos, mas nunca assim não sou muito assim do... Qual é o teu grande sonho, Hugo? O meu sonho é poder fazer do ténis a minha vida, poder ser feliz no ténis, ganhar dinheiro com o ténis e continuar a jogar ténis. Hugo, desejo-te as maiores felicidades e estou certo que trabalhando vais chegar lá. Muito obrigado.